Com esses exemplos aí de forças que a gente viu, a ideia da aula hoje, né? Então, força-peso, força normal, força de atrito e força de tração. A ideia é a gente resolver alguns probleminhas, tudo bem? E aí, 3 probleminhas que vão servir um pouco de modelo para que vocês possam resolver outros aí que eu vou deixar lá no Moodle para vocês, né? Então, vamos pegar um primeiro problema aqui. Vamos imaginar um exercício, né? Justamente esse exercício aí de um corpo, né? Que está puxando uma corda, né? Vamos imaginar que essa massa M aí tem 20 quilos de massa, né? E vamos supor então que o homem puxa a corda com uma força de 100 newtons. Atenção às unidades aqui, vejam que são duas coisas diferentes, né? Você pode pensar, puxa, a força é maior que você não pode comparar diretamente newton com quilo, né? Força a gente sempre vai medir em newtons, né? E aí massa a gente mede em quilos. Então atenção aqui para não confundir isso, certo? E aí eu faço a pergunta, né? Duas perguntas. Uma para você representar todas as forças que atuam sobre o corpo e calcular os seus valores. E o que acontece com o corpo, né? Justamente a gente quer saber se o corpo se move, se não se move. E depois uma segunda situação em que eu imagino que a força agora não é mais de 100 newtons, mas é uma força de 300 newtons que o homem puxa. E aí o que aconteceria nesse caso, né? Então as perguntas são essas. Então vamos ver como que a gente pode pensar esse problema, né? Então a gente tinha, vamos tentar fazer esse desenho, né? A gente tinha aqui um menino, né? E esse menino estava puxando uma corda que estava presa numa roldana, né? E essa roldana, essa corda ficava presa num corpo aqui de massa M, né? A gente viu que essa massa M vale 20 quilos, se eu não me engano, não era? E então a gente vai, então o problema, né? Ele pedia, dizia que a força, né? Ele dizia que a massa era de 20 quilos, a força era de 100 newtons, né? E pedia para a gente representar as forças, né? Então a gente pode escrever aqui até se a gente quiser, né? A massa é de 20 quilos, a força que o menino faz é de 100 newtons, né? Então o menino faz uma força de 100 newtons puxando a corda, né? Não foi pedido, né, que desenhasse as forças que atuam no menino, né? Então não vamos pensar agora no menino, vamos pensar só foi pedido para representar as forças que atuam nessa massa M aí, né? Então quais são as forças? Bom, tem uma força justamente que esse fio aqui, né, vai puxar esse corpo M para cima, né? Então esse corpo M vai puxar, esse fio vai puxar esse corpo M para cima com uma força que a gente chama de força de tração, né? E ao mesmo tempo, né, tem um apoio aqui, né? Vamos lembrar que esse corpo ele está apoiado, né? Está sobre um chão aqui, né? Que outras forças tem, né? A gente sempre, né? Você está sempre imaginando que o corpo está na terra, né? Então a gente vai ter sempre uma força com que a terra puxa o corpo para baixo, que é a força que a gente chama de força peso, certo? Força peso. Então daí a gente pode ver, né, algumas coisas, né? Quanto vale cada uma dessas forças? Bom, a força de tração a gente viu, né, que a força que o menino fazia era uma força de 100 newtons, né? Então se o menino faz uma força de 100 newtons, ele vai tracionar essa corda justamente com essa força de 100 newtons, né? A corda vai puxar ele com uma força de 100 newtons, que eu não estou desenhando aqui porque não foi pedido, né? Mas poderia desenhar, né? E a corda também vai puxar essa massa M com uma força de 100 newtons. Então a gente vê que essa tração aqui que a gente representou, ela vai valer 100 newtons, certo? E a força peso? Quanto é que vale a força peso? Bom, a força peso, né, a gente sabe que vale a massa do corpo vezes a gravidade, né?
Como vale a massa do corpo vezes a gravidade, então a gente vê que a força-peso vai valer, nesse caso, os 20 quilos, né, vezes, a gente supõe, né, devia estar escrito no problema, não estava, né, mas o certo é que esteja, né, dizer quanto vale o G, né, sempre precisa dizer quanto vale o G, né. O G, no caso, então, vai valer 10, vamos supor que o G vale aí 10 newtons por quilo, né, então a gente colocaria aqui que o G vale 10, né, e aí de maneira que essa força-peso valeria 200 newtons, né. Então vejam que a força-peso ela é maior, né, do que a força de tração, né, como a gente podia se confundir se a gente não olhasse a unidade, né, pensasse, a força é 100 newtons e o peso é 20 quilos, não, a massa é 20 quilos, né, o peso vai ser 200 newtons, tudo bem? Então vejam que a tração é maior, aliás, a tração é menor que a força-peso, a gente pode até, já que a gente sabe disso, né, representar ela aqui se a gente quiser um pouquinho menorzinha, né, só para a gente, enfim, ser coerente, né, com o desenho. Não que precise, tá, gente? Porque a gente não tá representando aqui necessariamente em escala. Mas acho que fica melhor para a gente entender. Então, a força de tração é menor que a força-peso, né? Sendo menor, o que vai acontecer, né? Certamente o corpo não vai subir, né? Entretanto, se a gente olha aqui para esse desenho, parece que ele tenderia na verdade, ganhar um movimento para baixo, né? Porque se tem uma força que empurra o corpo para baixo maior do que a força que está puxando ele para cima, ele deveria ganhar movimento, ele teria uma força resultante para baixo, né? Ele deveria ganhar movimento, então, para baixo. Mas ele não ganha movimento para baixo, né? Por que ele não ganha movimento para baixo? A gente, na verdade, não tem dificuldade aqui de entender, porque justamente a gente esqueceu de colocar uma força, né? Uma força que faltou ser colocada aqui nesse movimento é a força que o apoio, né? Existe uma outra interação aqui, né? O apoio, ele empurra esse corpo para cima, né? E com que força que ele vai empurrar o corpo para cima? Justamente com o que falta para que esse corpo fique em equilíbrio, porque a gente sabe que o corpo fica em equilíbrio, né? Então a gente sabe, então vai ter que existir aqui uma força normal, que é a força que o apoio faz sobre o corpo, né? E que essa força, quanto que ela vale? Isso não foi dado para a gente no problema, né? Mas o que a gente sabe é que a soma como o corpo está em equilíbrio, né? Então, como o corpo está em equilíbrio, e isso a gente sabe, né? Porque, enfim, ele não estaria em equilíbrio se ele fosse para baixo, né? Mas, aliás, se ele fosse para cima, mas como para cima ele não pode ir, então ele deve então ir para baixo, né? Aliás, ele também não vai ir para baixo, está apoiado no chão, né? Então, como o corpo está em equilíbrio, a gente pode dizer que a soma dessas forças, força peso mais a força de tração mais a força normal, tem que ser igual a zero, né? E vejam que aqui eu coloquei um sinalzinho de vetor em cima. Essa soma é uma soma de vetores, né? Aqui eu não coloquei vetor em cima, porque aqui eu estou falando dos módulos dos meus vetores. Então o módulo da minha tração é 100 newtons, o módulo do meu peso é 200 newtons, né? Mas aqui eu coloquei vetores. Vetor a gente tem que somar do jeito que a gente viu na última aula, né? A gente tem que levar em consideração a direção e o sentido. No caso, esses três vetores estão todos com a mesma direção, a direção vertical, né? O que está diferente aí é o sentido, né? Então a força peso está dirigida para baixo e a força normal e de tração estão dirigidas para cima, né? Então, quando a gente representar isso em termos de módulos, a gente vai ter que levar em consideração que a força o sentido dessas forças vai ter que convencionar algum sentido positivo que a gente queira. Tanto faz qual o sentido positivo que a gente quiser, mas a gente vai ter que convencionar. Por exemplo, eu posso convencionar que para cima é positivo, né? Isso é uma convenção que eu faço, qualquer convenção está boa nesse sentido, tá bom? Mas se eu convencionar que para cima é positivo, né? Quando eu fizer essa soma de forças, as forças que estão para cima, os vetores que estão apontando para cima, eu vou colocar como positivos. Os vetores que estão apontando para baixo, eu vou ter que colocar como negativos, né? Então, no caso ficaria como isso aqui? O peso está apontando para baixo. Então, esse peso ficaria menos
200 newtons, certo? Já a tração, já a tração está apontando para cima, né? A tração está aqui apontando para cima, então ela vai valer mais 100 newtons. E finalmente a força normal, que a gente não sabe quanto vale, a gente coloca como uma incógnita, N. Mas a soma disso tem que dar 0. Né? Como a soma disso tem que dar 0, a gente vê menos 200 mais 100 dá menos 100, menos 100 passa para o lado de lá, e a gente vê então que o N vale 100 newtons. A gente na verdade já tinha colocado mais N aqui, porque o N também está apontando para cima, né? Então também fica mais N. Se o N estivesse apontando para baixo, por exemplo, aí ficaria menos N aqui. Então aqui a gente descobre que a normal vale 100 newtons. E com isso a gente então resolve aí o nosso probleminha no item A, né? Aí a gente teria o item B para a gente olhar, né? Que é justamente dizer, bom, e se agora a força fosse de 300 newtons, né? E não de 100 newtons? O que mudaria no nosso problema, né? Se a gente agora, se o homem puxasse esse corpo com uma força de 300 newtons, o que mudaria? Bom, no caso em que a força é de 300 newtons, os desenhos vão ser parecidos, né? Mas a tração aqui, ao invés de ser de 100 newtons, ela vai ser de 300 newtons. Então, essa força de tração que eu, no primeiro caso, tinha colocado como uma tração menor que o peso, o que vai acontecer agora é que o peso continua sendo 200 newtons, né? O que vai acontecer agora é que essa tração aqui vai ser maior que o peso, né? Exagerando um pouquinho aqui. Então a tração fica maior que o peso. Bom, se a tração fica maior que o peso, o que vai acontecer com o corpo? Aí sim o corpo vai começar a acelerar para cima, ele vai ganhar um movimento para cima, né? Ganhar um movimento para cima significa que ele não vai mais ficar em equilíbrio, né? Essa hipótese que a gente fez aqui do corpo em equilíbrio, do corpo em equilíbrio, nesse caso não vai valer mais. Como a tração vai ser maior que o peso, o corpo não vai mais ficar em equilíbrio. Se o corpo não vai ficar mais em equilíbrio e ele vai ganhar uma aceleração para cima, ele vai descolar do apoio. Se ele vai descolar do apoio, não vai existir mais força normal. A força normal é a reação do apoio. Então, ela vai existir quando o apoio quando o corpo está encostado no apoio. Se não está encostado no apoio, não existe mais. E o corpo, na verdade, agora ele vai. Então, agora o que a gente tem é que o corpo acelera, né? Diferente do primeiro caso, nesse caso agora o corpo acelera para cima. Ele vai ter uma aceleração para cima, né? Bom, e aí a gente pode inclusive calcular qual o valor dessa aceleração, né? Quanto vale essa aceleração? Como é que a gente faz isso? Aí a gente vai usar a segunda lei de Newton, né? O que a segunda lei de Newton diz para a gente? A segunda lei de Newton, né, diz que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração dele, ou é a variação da quantidade do movimento do corpo, né? Nesse caso, né, a gente frequentemente vai usar essa forma mais comum da força da segunda lei de Newton, né? Porque a gente vai imaginar que o corpo tem uma massa constante, né? E aí a gente vai justamente querer saber quanto vale a aceleração dele, né? Ou seja, quanto vai valer a variação da velocidade dele com relação ao tempo, né? Bom, e aí nosso desafio nesse caso agora é calcular quanto vale a força resultante. O que é a força resultante que atua no corpo? A força resultante que atua no corpo é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Nesse caso, quais são as forças que atuam no corpo? Duas: tração e peso, né? Então a gente soma essas forças. A soma vetorial eu poderia colocar T mais P, né? Então a soma vetorial eu colocaria aqui uma flechinha em cima do T mais o P e uma flechinha em cima do P também, e isso é igual a MA, né? Acontece que essa soma vetorial, quando depois a gente passa a pensar nos módulos, a gente tem que levar em consideração justamente o sentido das forças, e aí para isso que a gente vai ver qual é o sentido que eu considerei como positivo. O sentido que eu considerei positivo está aqui
como sendo o sentido para cima, né? Podia fazer para baixo? Podia, daria no mesmo, né? Mas eu convencionei para cima, né? Então, como eu convencionei para cima, essa minha soma vetorial, em módulo, ela vai virar o t está apontando para cima, então ele fica positivo, mas o p está apontando para baixo, então ele fica negativo. Então fica 300 newtons. Ah, que ódio. Então fica, né? O T está apontando para cima, então ele está positivo, né? E o P está apontando para baixo, então ele fica negativo. Então essa soma vai ficar o T apontando para cima, 300 newtons, positivo. Mais o P, como está apontando para baixo, e eu considerei para cima positivo, o P fica menos 200 newtons. É igual a massa. Quanto vale a massa do corpo? A massa do corpo vale 20 quilos, né? Então vai ser a massa 20 quilos vezes a aceleração. Daí a gente descobre que 300 menos 200 dá 100 newtons, é igual a 20 vezes A, né? 100 é igual a 20 vezes A. Vou só descer um pouquinho aqui. Daí a gente conclui que o A vai valer 100 sobre 20, que vai dar 5. E aí a unidade de aceleração. Qual que é a unidade de aceleração? A unidade de velocidade é metro por segundo, né? A de aceleração, como a aceleração está ligada a uma variação da velocidade, vai ser metro por segundo, ou seja, quanto que a velocidade varia a cada segundo. Isso vai dar metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. E aí com isso então a gente resolveria o item B do nosso problema. Um segundo exercício que a gente vai fazer aqui também é também de uma figurinha que a gente mostrou lá na aula um pouquinho mais atrás, né? Então a gente agora vai imaginar que tem massas, né? Então na figura esse corpo A tem massa 100 gramas, o corpo B tem massa 300 gramas e o corpo C tem massa 500 gramas. Os corpos não se movem. Então o problema já diz que os corpos não se movem, ficam em equilíbrio, né? Represente todas as forças que atuam sobre cada corpo e calcule seus valores, né? Então, de novo, a ideia aqui é a gente fazer um desenho, né, com os valores e aí a partir daí tentar representá-los, né? Então a gente tinha lá, né, um corpo A, né, que estava preso por um fio, passava aqui por uma roldana que prendia um corpo B, prendia um outro fio, né? Esse corpo B estava apoiado, né? A roldana também fica apoiada aqui em algum lugar, né? Aí aqui tem uma outra roldana que apoia o fio, passa para a roldana e apoia, fica preso num corpo C, certo? E a gente tinha lá as massas, né, desses corpos, né? E aí o problema pedia para, então, no item A, representar todas as forças que estão atuando em cada corpo, né? Então, bom, a primeira força que está atuando em todos os corpos, né, porque a gente está sempre supondo que esses corpos estão na Terra, né, é a força-peso, né? Então a gente pode representar aqui o peso do corpo A, o peso do corpo C e o peso do corpo B, né? Sempre para baixo, né? Sempre em direção vertical para baixo, né? E a gente pode inclusive calcular esses valores, né? Então, em cada um deles é só a gente lembrar que o P é igual a mg, né? Então, se eu quiser calcular o peso A, eu pego a massa vezes o campo gravitacional, né? Agora, o detalhe aí importante é o seguinte, né?
esse campo gravitacional, ele vale na Terra, a gente viu 10 newtons por quilo, né? Ou 9,8 newtons por quilo. Então, a massa tem que estar em quilos, ela não pode estar em gramas, né? Porque a unidade do G está em newtons por quilo, né? Então, a massa aqui, que é de 100 gramas, eu precisaria converter ela primeiro para quilo, né? Então, 100 gramas vão ser 0,1 quilo. 0,1 quilo vezes os 10 newtons por quilo. Então, 0,1 vezes 10 vai dar 1 newton. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas unidades aqui. Né? Todas elas aqui precisa converter, então, para quilos. Né? A mesma coisa vale aqui. Né? O PB vale, de novo, né? 300 gramas, a gente converte para quilo. Né? Então, fica 0,3 quilos vezes os 10 newtons por quilo. Então, isso vai dar 3 newtons. E, finalmente, o PC, 0,5 quilos vezes 10, que vai dar 5 newtons. Então, aí descobrimos os pesos. Né? Que outras forças estão envolvidas aí? Bom, a gente sabe que se o corpo está preso por um fio, né, o fio puxa, né, esse corpo para cima. Né? De novo, então é a força que o fio puxa o corpo. O corpo está puxando o fio para baixo, mas está representando a força que o fio puxa o corpo. O fio puxa o corpo para cima, justamente fazendo com que, ou eventualmente ele não se desloque, né? A gente depois pode pensar o que vai acontecer com esses corpos aí, né? Mas é uma força que vai no sentido contrário ao peso. Né? A questão é um pouco a gente pensar qual que é maior, se elas são iguais, ou enfim, qual delas é maior. Né? Da mesma maneira, no C, né, a gente também vai ter o fio vai puxar o corpo C para cima. Estou chamando de TA, mas na verdade é melhor a gente chamar de TA, como a gente tinha feito no problema aqui, né? O que a gente tem é 2 fios, né? Então a gente tem um fio aqui, então esse fio eu vou chamar de T1, tração no fio 1, e aqui T2, tração no fio 2, né? E o que acontece é que o corpo B está preso pelos 2 fios, pelo 1 e pelo 2, né? Então a corda 1 aqui vai puxar esse corpo para a esquerda, né? Então eu vou ter aqui uma tração T1 dirigida para a esquerda, né? E já esse fio 2 vai puxar o corpo B para a direita. Certo? De novo, o que vai acontecer com esses corpos vai depender de qual tração é maior. Né? O que a gente pode já imaginar é o seguinte, né? O problema é dizer, na verdade, que os corpos estavam em equilíbrio, não era isso? Né? Os corpos não se movem, certo? Então, se os corpos não se movem, o que a gente vai ter é o seguinte, né? O corpo A, para ele não se mover, vai ter que acontecer o quê? Essas duas forças vão ter que ser iguais, né? Para que elas se anulem, né? A mesma coisa vai acontecer com o corpo 2, né? Essas duas forças vão ter que ser iguais para que as forças não se anulem, né? Para que as forças se anulem e o corpo não se mova, né? E aí a questão é um pouco, e o corpo B, né? Vejam, tem duas forças aqui que possivelmente não são iguais, né? Então a soma delas, né? Por que elas possivelmente não são iguais? Se a gente for olhar, olhando aqui o corpo A, a gente vê que a tração no fio 1 tem que ser igual ao peso do corpo A, né? Então a gente conclui, né, do equilíbrio do corpo A, porque o A está em equilíbrio, né? A gente conclui, então olhando o corpo A, a gente conclui que a tração no fio 1 tem que ser igual ao peso do corpo A. Por quê? Porque os corpos estão em equilíbrio, né? Então é importante a gente lembrar dessa ideia, né? Que os corpos estão em equilíbrio, né? O sistema está em equilíbrio. Então, por estar em equilíbrio, a soma das forças tem que ser 0, né? Então, no caso aqui, a tração e o peso têm que ser iguais, né? Portanto, a gente vê que a tração 1 deve valer a mesma coisa que o peso A, que é 1 newton. Então, a tração 1 deve valer
1 newton também, né? A mesma coisa, se a gente olhar para o corpo C, né, vai acontecer, né? No corpo C, a gente vê que aí a tração no fio 2 vai ser igual ao peso do corpo C. O peso do corpo C é 5 newtons. Então, olhando o equilíbrio do corpo C, a gente conclui que a tração no corpo 2 é igual ao peso do corpo C, que é igual a 5 newtons. E aí a gente, então, o que a gente percebe aqui? Que essa tração do fio 1, ao mesmo tempo que ela puxa o corpo A para cima, ela vai puxar o corpo B para a esquerda, né? Então, vai ter uma força de 1 newton puxando o corpo B para a esquerda, mas vai ter uma força de 5 newtons puxando o corpo B para a direita, né? Então, a gente pode se perguntar o que acontece com o corpo B, né? Como que faz para o corpo B estar em equilíbrio? Porque se tem uma força de 1 newton para a esquerda e de 5 newtons para a direita, é evidente que, né, essa força aqui é maior, né? Então, ela deveria, o corpo deveria acelerar para a direita, né? Mas a gente está dizendo que o corpo está em equilíbrio, né? Então, o que está acontecendo aqui? Da mesma maneira na vertical, né? O corpo tem uma força puxando o corpo B para baixo, né? E a gente não desenhou nenhuma força empurrando o corpo B para cima. Então, por que esse corpo B não cai, né? Claramente estão faltando forças aqui, que é para a gente representar no corpo B, no corpo B, exatamente, né? Que forças que estão faltando para a gente representar no corpo B? As forças que estão faltando são justamente as forças. Que corpo que está impedindo, né, esse corpo B de se deslocar, né? O que está impedindo esse corpo B de se deslocar é justamente o apoio, né? E o apoio impede esse corpo B de se deslocar de duas maneiras, né? Por um lado, o apoio impede o corpo B de cair. Como que ele impede o corpo B de cair? Empurrando o corpo B para cima, né? Como é o nome dessa força com que o apoio empurra o corpo B para cima? A gente chama essa força de força normal, né? É a força com que o apoio empurra o corpo B para cima, né? E aí a gente já vai ver aqui, né? Como vão ser só essas duas forças que vão estar atuando no corpo B, na vertical, né? Essas duas, o corpo B e o corpo B está em equilíbrio, a normal vai ter que ser igual ao peso do corpo B. Então a gente já vê que a normal tem que ser igual ao peso do corpo B, né? Então a normal vai ter que valer 3 newtons. Então veja que enquanto o corpo A e o corpo C não caem por causa do fio, né? Tem uma força de tração que anula o peso do corpo, né? O corpo B não. Quem impede o corpo B de cair é o apoio com a força normal, né? E então a gente faz uma análise na vertical para o nosso corpo B, né? Na análise na vertical que faz a gente conclui que a normal tem que ser igual ao peso, e a gente agora vai ter que olhar na horizontal, né? E na horizontal a gente tem esse problema, né? A tração 2 a gente viu que vale 5 newtons, enquanto a tração 1 vale só 1 newton, né? Então a gente tem que pensar por que o corpo não se desloca? Deve ter mais alguma força aqui que também faz com que esse corpo não se desloque, né? Que força é essa? Novamente é uma força que o apoio exerce sobre o corpo B, né? É a força, o nome dessa força, que agora vai ser uma força na própria direção tangente ao apoio, né? É a força que a gente chama de força de atrito, né? Então vai existir uma força de atrito, né? Que tem a ver com esse contato que o corpo B tem com o apoio, né? E uma rugosidade do apoio da superfície, né? Do apoio e da superfície do corpo B, né? Que faz com que tenha então uma força que impede o deslocamento mesmo, que é o atrito estático, né? Estático porque o corpo não se move, né? E para onde vai estar dirigida essa força de atrito estático? A força de atrito estático está sempre dirigida no sentido contrário ao que seria a tendência do movimento. Se não houvesse atrito, para onde esse corpo se deslocaria, né? Claramente ele se deslocaria para a direita, uma vez que a força de tração 2 é maior que a força de tração 1, né? Então a força de atrito ela vai aparecer para se contrapor à tendência do movimento. Então vai ter aqui uma força, deixa eu fazer de azul, vai aparecer aqui uma força meu Deus.
Então vai aparecer aqui uma força de atrito empurrando o corpo para a esquerda. Eu desenhei ela menor que a tração, na verdade a gente vai ver que ela vai ser maior que a tração, né? A gente, quando representa aqui, a gente não está tão preocupado com a escala, mas eu vou até agora, nesse caso, representar ela com, já que a gente vai descobrir daqui a pouquinho que ela é maior que a tração, vou representar ela aqui maior, né? Então aqui essa força seria a força de atrito. Só desenhar aqui o chão que eu apaguei. Então a força de atrito também empurra o corpo para a esquerda, né? E aí, se a gente for descobrir por que eu estou dizendo que essa força vai ser maior que a própria tração, né? Porque a gente vai ter agora que na horizontal também a soma das forças vai ter que ser zero, né? A gente pode, eu estou fazendo aqui de uma maneira igualando, né? As forças estão apontando para a direita e da esquerda. Agora a gente tem 3 forças nesse caso, né? Nos outros 2 casos a gente tinha 2 forças, né? Então tem 2 jeitos de a gente fazer isso. Um jeito é eu definir um sentido positivo, como a gente fez no outro problema, né? Então, por exemplo, eu posso definir, tanto faz de novo, qual é o meu sentido positivo, né? Então, por exemplo, vou definir que meu sentido positivo é para a direita. Esse seria o meu sentido positivo, né? E aí, se o meu sentido positivo é para a direita, eu faria, então, que as forças que estão apontando aqui para a direita eu coloco como positivas, as que estão apontando para a esquerda eu coloco como negativas, né? Então eu ficaria com a relação que o T2, que está apontando para a direita, menos, né? Por que menos? Porque agora o T1 está apontando para a esquerda, então menos o T1 e menos a força de atrito, que também está apontando para a esquerda, tem que dar zero, né? E aí, se eu passo o negativo para o lado de lá, uma outra maneira de eu fazer, né, que daria no mesmo, seria eu cortar aqui só para a gente caber, né? Seria a gente ver que o T2, eu poderia dizer, o T2 seria igual, se eu passo o T1 e a força de atrito para o outro lado, né? O T2 seria igual ao T1 mais a força de atrito, né? Que seria outra maneira da gente fazer, dizer, as forças que estão apontando para a direita, a soma das forças que estão apontando para a direita é igual à soma das forças que estão apontando para a esquerda, né? Então, o T2 está apontando para a direita é igual à soma do T1 com a força de atrito que estão apontando para a esquerda, né? E aí, aqui, se a gente substituir os valores, né, a gente vai ter que, eu vou ter que deslocar aqui, depois a gente volta, né, no meu desenho, a gente vai ter que o T2, quanto valia o T2? O T2 valia 5 newtons, né? Então 5 newtons é igual a o T1, que valia 1 newton, mais a força de atrito que eu quero descobrir quanto vale. E daí a gente conclui, então, vou jogar aqui para cá, para caber, que a força de atrito vai ter que valer 4 newtons, né? Então, por isso que e aí a gente vê que então a força de atrito é maior, né, do que o T1, como eu tinha falado. E aí, 4 newtons mais 1 newton do T1 dá os 5 newtons do T2, né? E já o peso vale vale quanto do corpo B? Vale 3 newtons do corpo B, né? Então, 3 newtons para baixo com 3 newtons para cima da força normal também, né? E aí a gente vê então que todos os corpos aqui ficam em equilíbrio. Então esse seria o problema 2 que a gente fez agora, né? Representamos todas as forças e calculamos os seus valores, né? No caso a gente está pensando então que o sistema está em equilíbrio, né? Por fim, um terceiro problema para a gente pensar agora, né, é um problema que agora a gente vai pensar uma situação não de equilíbrio, mas uma situação de movimento, né? Então a gente vai pensar agora uma situação em que a gente justamente vai, então tem uma figura, né, uma roldana, uma polia, roldana o nome dá no mesmo, né? O corpo A tem uma massa de 1 kg e o corpo B tem uma massa de 500 gramas.
E a polia é ideal, né? O que significa dizer que a polia é ideal? Significa dizer que ela não tem atrito, a gente vai desprezar o atrito dela com o eixo, né? E a massa dela a gente também vai considerar desprezível, né? Nessas circunstâncias a gente pode como que ignorar essa polia, né? E pensar só nos corpos A e B, e esse fio que vai transferir a força, vai ter uma mesma força, né? Exercendo sobre o corpo A e sobre o corpo B, né? Então aí, nesse caso tem duas coisas que o problema pede, né? Uma para representar todas as forças que atuam sobre cada corpo, então sobre o corpo A e o corpo B, a polia a gente vai ignorar, né? E no corpo B, como justamente agora está imaginando que esses corpos vão se mover, a gente vai precisar calcular a aceleração dos corpos e a tração no fio, né? Então esse é um problema bem clássico, né? Vamos dizer assim, bem tradicional, né? De vestibulares e tal. Não exatamente esse problema, embora ele seja bem clássico, mas problemas desse tipo, né? Com dois corpos ou mais, três às vezes corpos conectados, né? E a gente tem que um pouco resolver, descobrir qual a aceleração desses corpos, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então a gente vai de novo, né? Sempre começar pelo desenho, né? Então a gente vai desenhar aqui, né? O corpo A, que estava preso por um fio. Esse fio passava por uma polia, a polia está presa em algum lugar, né? E aqui um corpo B. Vejam que quando eu desenho, tanto faz, né, se o corpo B está mais em cima ou mais embaixo, isso não vai mudar as forças que estão atuando no corpo A e no corpo B, né? Tanto faz a altura que os corpos estão, o movimento deles não vai depender da altura que eles estão, mas vai depender das massas de cada um dos corpos, né? Então o que a gente tinha visto lá é que o corpo A tem massa 1 kg, enquanto que o corpo B tem massa 500 gramas, né? É legal fazer, né, representar que essa polia está presa em algum lugar, né? Então essa polia está presa aqui no teto, né, como está representado lá no desenho, né? E aí então a massa do corpo A é 1 kg e a massa do corpo B é 500 gramas. Já é uma coisa legal, né, da gente fazer quando a gente resolve o problema, que é de já converter as unidades. A gente já viu que quando a gente for calcular os pesos, né, no problema anterior a gente viu que as massas têm que estar em quilos, né? Então a gente já pode converter, por exemplo, essa massa B de 500 gramas, a gente já pode escrever quanto que ela vale em quilos, né? Então isso vai valer meio quilo. Assim a gente evita confundir as unidades, né? E aí, então, de novo, o começo do problema é o quê? Representar as forças. Então, novamente, a gente faz esse trabalho de representar as forças que estão atuando no sistema, né? Então, de novo, sempre, né, a gente vai ter as forças peso aqui, atuando tanto no corpo A quanto no corpo B. A gente já sabe que a massa do corpo A é maior, né? Então ele vai ter um peso maior, enquanto que o peso do corpo B vai ser menorzinho. Então, de novo, não precisa representar em escala, né? Mas ajuda, né? Se a gente já representa em escala, já ajuda um pouco a gente a pensar o problema, né? E que outras forças vão ter além do peso, né? Além do peso, a gente vai ter a tração do fio, né? É um fio só, né? Então vejam que esse fio, a tração que ele faz do lado esquerdo tem o mesmo módulo que a tração que ele faz do lado direito. O que vai mudar é o sentido, né? Então, no corpo A, o fio vai puxar o corpo A para cima, né? Então a gente tem aqui a tração puxando esse corpo para cima. E no corpo B, não precisa do esse A, né? Só a tração, desculpe. O fio é um só, né? Como o fio é um só, é uma tração só, né? E no corpo B, a mesma coisa, né? Então a tração que é exercida no corpo A é igual à tração que é exercida no corpo B, porque o fio é um só, né? Então aí a gente representou as forças, né? E vocês vejam que o problema, né, no item A, ele não pedia para calcular as forças. Por que ele não pedia? Porque a tração, em princípio, a gente não tem como calcular, né? Não dá para calcular direto, tem um processo para calcular a tração, né? O que a gente já pode saber de cara, isso a gente já pode calcular, embora o problema não tenha pedido, mas a gente vai precisar, né? É os pesos, né? Então os pesos sim vale a pena
a gente calcular, né? E aí a gente lembrar de novo, né, que o P é igual a mg, então o peso do corpo A vai valer o 1 kg dele vezes 10, que vai dar 10 newtons, né? Enquanto que o peso do corpo B vai valer o meio quilo dele vezes 10, que vai dar então 5 newtons, né? E aí com isso a gente resolve, vamos dizer assim, faz mais do que foi pedido no item A, né? E agora a gente entra na segunda pergunta aí, né? A segunda pergunta, que era justamente para a gente fazer como que a gente faz para calcular a aceleração dos corpos e a atração no fio. Para a gente calcular isso, agora no caso que o corpo se move, a gente vai precisar justamente usar a segunda lei de Newton, ou seja, calcular a força resultante em cada um desses corpos. E como os corpos aceleram, a gente vai ver que essa força resultante não vai ser zero, né? Ou seja, nesse caso a tração não vai ser igual ao peso A do corpo A e também não vai ser igual ao peso do corpo B. Aliás, nem daria, né? Porque a mesma tração não pode ser ao mesmo tempo igual ao peso do corpo A e do peso do corpo B, né? Então a tração vai ter um valor diferente. Vejam que é diferente do outro problema que a gente fez antes, que a tração era igual ao peso, né? Nesse caso não, a tração vai ser diferente dos pesos e isso que vai fazer com que o sistema acelere, né? Então a gente tem que calcular a força resultante, né? Para isso a gente tem que justamente partir, né, do que é a segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração dele. Então, uma força resultante gera uma variação na velocidade do corpo, né? Então a gente vai ter que fazer isso para cada corpo, para o corpo A e para o corpo B, né? No corpo A, e aí cuidado só que a gente tem, como é um sistema que se move, né? A gente sabe que se, por exemplo, a gente já pode imaginar, né, para onde vai se mover esse sistema, né? Vocês conseguem imaginar isso? Né? É só a gente perceber que o corpo A tem uma massa maior que o corpo B, né? Como a massa do corpo A é maior, esse peso que é maior vai acabar fazendo com que o sistema se movimente, acelere para a esquerda, né? Independente disso, de para onde for, o que a gente tem que fazer é o seguinte, veja, então o que acontece é o seguinte, se o corpo A acelerar para baixo, o corpo B vai acelerar para cima e vice-versa. Se acontecesse, né, que a gente já sabe que não vai acontecer, mas se acontecesse o corpo B acelerar para baixo, o corpo A aceleraria para cima, né? Então, por conta disso, para a gente pensar que é a mesma aceleração no corpo B e no corpo A, a gente tem que definir um sentido positivo para a nossa trajetória. E esse sentido pode ser tanto para um lado, você pode escolher qual sentido que você quer, né? Você não precisa saber a priori qual é o sentido do movimento, né? Eu já falei até para vocês que o sentido do movimento é para cá, né? Para o corpo A descendo, mas eu não preciso saber disso. Até vou fazer ao contrário no sentido do movimento, só para a gente ver que não dá diferença, né? Mas então eu tenho que definir um sentido positivo do meu movimento. E eu defino um sentido positivo pensando que os corpos estão ligados. Então, por exemplo, se eu definir que o sentido positivo do movimento no corpo A é para cima, do corpo B vai ter que ser para baixo, porque quando o corpo A sobe, o corpo B desce, né? Então eu faço um sentido positivo do meu movimento. Por exemplo, vou fazer dessa maneira, né? Imaginando que o sentido positivo é esse aqui. Positivo quando o corpo A sobe e positivo quando o corpo B desce, né? E aí ao contrário, né? Se o corpo A descer, o corpo B vai... Se o corpo A descer é negativo e se o corpo B subir é negativo também. Então, do lado de cá, do lado direito, o que está apontando para cima a gente vai considerar como negativo e o que está apontando para baixo a gente vai considerar como positivo. Já do lado de cá, do lado esquerdo é ao contrário, o que está apontando para cima eu vou considerar como positivo e o que está apontando para baixo eu vou considerar como negativo, né? Eu faço isso justamente porque quando um corpo sobe, o outro desce, né? Porque eles estão ligados por um fio, né? Então, por isso que eu faço o sentido positivo dessa maneira, né? Então, vocês viram que eu até defini o sentido positivo no sentido ao contrário do que eu tinha dito para vocês que vai acontecer, né? Eu disse para vocês que o corpo A vai acelerar para baixo, né? Então, vocês vão descobrir qual vai ser a consequência de definir. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema. Isso vai me dar um resultado final que aí eu vou ter que interpretar, né? Vocês vão perceber isso a gente fazendo. Então, como é que a gente resolve o problema agora? Agora é um trabalhinho matemático, né? Que não é difícil, mas demanda uma certa atenção, né? Então, eu vou ter que representar as forças que atuam em cada um dos corpos, né? Então, vamos começar pelo corpo B, por exemplo, ou pelo corpo A, tanto faz. Vamos começar pelo A, seguindo a ordem alfabética, vai? Então, no corpo A, quais forças estão atuando? A tração e o peso. Eu vou somar essas forças com essa minha convenção de sinal, né? O que é positivo, o que está apontando para cima é positivo, o que está apontando para baixo é negativo, né? Então, eu vou ter que a tração, que eu não sei quanto vale,
mais o peso, né? Só que o peso está apontando para baixo, então fica menos o valor do peso do corpo A. E o peso do corpo A eu sei quanto vale, vale 10 newtons, né? Então a tração menos 10 é igual a massa do corpo A. Qual a massa do corpo A? A massa do corpo A, a gente viu que é 1 kg. Então, a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração. Eu não preciso colocar a aceleração do corpo A e do corpo B, porque eu sei que os dois têm a mesma aceleração, né? E vejam que, então, aqui, uma coisa que a gente confunde muito, né, no início, é essa diferença entre massa e peso, né? Então, vejam, o peso do corpo A vale 10 newtons, e ele entrou aqui nas forças, né? Agora, a massa do corpo A, aí vale 1 kg, né? E entrou aqui na massa, tudo bem? Então, aqui a gente vê claramente como a gente tem que lembrar que o peso é diferente da massa, né? Quando a gente fizer isso para o corpo B, a gente vai pensar aqui, então, no corpo B. Agora, eu vou somar o peso do corpo B com a tração, né? Só que agora eu vou lembrar, né? Quem é positivo para mim agora vai ser quem está apontando para baixo, porque eu convencionei assim. E quem é negativo está apontando para cima. Então, para baixo vai ser o peso do corpo B. O peso do corpo B vale 5 newtons. Então, 5 newtons menos o peso, menos agora a tração, né? Que eu não sei quanto vale a tração, então como eu não sei, eu chamo de T. É igual a massa do corpo B. Quanto vale a massa do corpo B? Meio quilo vezes a aceleração do corpo B é a mesma da aceleração do corpo A. Tudo bem? Então, quando eu faço isso, o que eu tenho? Eu tenho duas incógnitas, a tração e a aceleração. E por isso mesmo eu tenho duas equações. Então, eu posso ter um sistema com duas equações e duas incógnitas, né? Então, eu descubro a tração ao mesmo tempo. Para eu descobrir a tração, eu tenho que descobrir a aceleração. E vice-versa, para eu descobrir a aceleração, eu tenho que descobrir a tração no fio. Então, eu resolvo esse sistema com duas equações e duas incógnitas. Tem várias maneiras de resolver ele, né? A maneira mais simples é eu somar as duas equações. Por que isso é mais simples? Porque vejam que aqui, quando eu somo, aqui eu tenho na equação de cima a tração positiva e aqui na equação de baixo tem a tração negativa. Quando eu somar, essas duas trações vão se cancelar, né? E aí eu vou eliminar essa variável aqui da minha equação, né? Então eu vou ter que menos 10 aqui com mais 5. Menos 10 mais 5 vai dar menos 5. Menos 5 vai ser igual a 1A mais meio A. 1A mais meio A, né? Fica 1,5A, né? Uma banana mais meia banana, uma banana e meia. Então, 1,5A. E daí eu descubro aqui que o A vale menos 5 dividido por 1,5. Então, a aceleração vai dar menos 5 dividido por 1,5, né? E isso vai dar, então, 3,33, ou 3,3, se a gente trabalhar só com dois algarismos significativos. Na verdade, daria 3,33333, né? Daria uma dízima periódica aqui, né? Na física, a gente sempre pode arredondar, né? E a gente define quantos algarismos significativos a gente vai trabalhar, né? Nesse caso, a gente vai trabalhar com 2 aqui. Então, dá 3,3 menos, na verdade, né? Menos 3,3. E qual a unidade disso, né? A unidade disso vai ser, como é uma aceleração, né? Metros por segundo ao quadrado, né? Lembrando, né, para a gente não confundir aceleração com velocidade. A aceleração é a variação da velocidade, ou seja, o corpo vai ter a sua velocidade variando de 3,3 metros por segundo a cada segundo, né? O que significa esse menos que apareceu aqui, gente? Por que apareceu um menos, né? Bom, vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a gente podia definir o sentido positivo da minha trajetória para onde eu quisesse, né? Então, a gente definiu o sentido positivo para a direita, né? E não tem problema, a gente faz o jeito que quiser. Mas aí, o que isso implicou? Implicou que a gente, quando descobriu a aceleração, descobriu um valor negativo para ela. O que significa ela ter um valor negativo? Significa que o corpo está acelerando no sentido contrário ao sentido que eu defini como positivo da minha trajetória. Ou seja, o corpo está acelerando para a esquerda, né? De maneira que o corpo B sobe e o corpo A desce, né? Então vocês vejam que isso acontece, né? Esse sinal a gente interpreta dessa maneira, né? O fato desse sinal dar negativo aqui significa que o corpo se move para a esquerda. O movimento se dá para
esquerda. Tudo bem? E aí, então, só lembrando, né, o que esse menos 3,3 metros, porque esse metro por segundo ao quadrado, o que significa? A gente pode imaginar que no início esse sistema estava em repouso, né? Eu dizer que a aceleração vale 3,3 metros por segundo ao quadrado significa o quê? Depois de 1 segundo, se esse sistema estava em repouso, os corpos A e B vão passar a ter uma velocidade de 3,3 metros por segundo. Por quê? Porque a velocidade está variando 3,3 metros por segundo a cada segundo. Mas não é que eles se movem a 3,3 metros por segundo, não. Isso é depois de 1 segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade deles vai ter variado mais 3,3 metros por segundo. Então a velocidade deles vai ser 6,6 metros por segundo. Depois de 3 segundos, mais 3,3. Então vai ser 9,9 metros por segundo. Na verdade, 10. Então, os corpos vão acelerando, né? Ou seja, a cada segundo a velocidade deles vai aumentando nessa taxa de 3,3 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Bom, uma vez que a gente descobriu a aceleração, nos resta descobrir a tração do fio. Como é que a gente faz para descobrir a tração do fio? A gente pega esse valor da aceleração que a gente descobriu aqui e substitui em qualquer das duas equações. Aí tanto faz qual a equação que a gente vai substituir, né? Eu vou pegar, por exemplo, a equação de cima, né? Então eu pego aqui a equação de cima, movimentar ela para cá, né? E aí eu substituo o valor da aceleração que eu descobri aqui na equação. Então ficaria como a equação? Ficaria t menos 10 é igual a 1 vezes a. 1 vezes a, 1 vezes, importante a gente carregar o sinal, né? Menos 3,3 metros por segundo ao quadrado, né? Então, t menos 10 vai ficar igual a menos 3,3. E daí eu passo esse 10 para o lado de lá como mais, né? Então o t vai ficar igual a 10 menos 3,3, que vai dar 6,7 newtons. Então vejam que essa tração que a gente descobre aqui, né? Então as perguntas que a gente tinha era quanto valia a tração e quanto valia a aceleração, né? Essa tração que a gente descobre aqui, ela é menor que o peso do corpo A, né? Porque o peso do corpo A era 10 newtons, a tração é 6,7 newtons, de maneira que a força resultante aqui vai dar uma força resultante para baixo, porque o peso é maior que a tração. Mas essa mesma tração de 6,7 newtons é maior que o peso do corpo B, porque o peso do corpo B era 5 newtons. E aí a tração então fica maior que o peso do corpo B, fazendo que a força resultante aqui esteja para cima. Então a força resultante aqui para cima faz com que o corpo B acelere para cima, e a força resultante aqui do corpo A para baixo faz com que o corpo A acelere para baixo. Tudo bem? Então com isso a gente resolve esse probleminha aí, que é um probleminha clássico, exemplar do tipo de coisa que a gente faz, porque envolve isso, né? Quer dizer, qual que é a estratégia que a gente faz aqui? Primeira coisa, representar todas as forças que estão atuando no movimento, em cada corpo, né? Então a gente separa cada corpo e representa todas as forças que estão atuando em cada corpo. Segunda coisa, calcular as forças que a gente sabe calcular. Então no caso a gente sabia calcular a força-peso, né? Terceira coisa, escrever a segunda lei de Newton, escrever que a força resultante é massa vezes aceleração para cada um dos corpos, para o corpo A e para o corpo B, né? E aí a gente tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Se eu tivesse 3 corpos, seria um sistema com 3 equações e 3 incógnitas que a gente consegue resolver, descobrindo a aceleração e as forças que faltavam a gente descobrir, né? Então esse é um exemplinho bem comum de coisas que vocês têm que resolver aí para vestibular, esse tipo de coisa. Então é isso. Eu vou deixar para vocês mais exercícios para vocês fazerem ali no Moodle, né? E aí a atividade da aula dessa semana vai ser assistir essa aula e resolver esses exercícios aí. Tudo bem? Abraços e até a nossa próxima aula.